Eu sou Raquel Casagrande Ked, repórter especial para o Web TV Atitude JB e estamos aqui em São Paulo, na sede da Liga Nacional de Taekwondo, com o mestre Yeon Jin Kim. Boa noite. Gostaríamos de saber qual o contexto que o senhor veio aqui para o Brasil. Vim da minha família aqui no Brasil, aconteceu em 1970, primeiro com vinda do grão-mestre Sang Min-soo, enviado pela Federação Internacional de Taekwondo, através do general Choi Hong-hee. Então, a vinda dele é para exatamente difundir a modalidade Taekwondo na América Latina. Então, anos 70 é expansão do Taekwondo no mundo, né? E anos 80 inclusão do Taekwondo nas Olimpíadas. Então se deu a vinda do grão-mestre ao Brasil exatamente para difundir o Taekwondo. Então minha vinda é 1978. Exatamente para seguir o trabalho do grão-mestre Sang Min-soo, que é meu cunhado, né? Como eu cresci sem pai e também mãe faleceu cedo, então mestre Sang Min-soo é como fosse pai. Minha irmã mais velha tem 20 anos mais velha que eu, então a gente considera como os pais, né? Então, para seguir o trabalho dele, e exatamente o que está acontecendo, a gente está seguindo a continuidade do trabalho que começou semeado pelo grão-mestre Sang Min-soo, que está atualmente nos Estados Unidos. E com quantos anos e a graduação que você veio? Antes de grão-mestre Sang Min-soo vir para o Brasil, ele já era instrutor conceituado na Coreia, em Seul. Então, como mestre Sang Min-soo e a minha irmã, época de namoro, precisava uma razão para minha irmã ir na academia. Então eu ia lá de cobaia para fazer treino, né, com 5 anos de idade. Então comecei com 5 anos de idade e continuei na educação infantil nos colégios e depois vim para o Brasil. Mas quando cheguei no Brasil, eu já estava fazendo movimentos diferentes na Coreia e daqui. Então recomeçou tudo de novo, porque quando eu vim para o Brasil, eu tinha 15 anos e eu tinha parado 13 anos. Então, teve intervalo de a prática. Então, recomeçou tudo de novo. É rigorosidade da família, né? Então, mesmo também eu ainda tenho lembrança não tão boa, a minha graduação para faixa preta aqui no Brasil com a própria família, mestre Sang Min-soo, grão-mestre Kim Jung-kwon, eu repetia o exame, né? Então isso vê que realmente rigorosidade eu tive, né, dentro da disciplina do Taekwondo. E quais são as diferenças mais marcantes do Taekwondo quando o senhor estava na Coreia para o Taekwondo aqui no Brasil? O Taekwondo na Coreia acho que um esporte que o governo prega, né? Por exemplo, a força do esporte do país, por exemplo, uma boa colocação nas competições internacionais, isso representa uma potencialidade de um país. Por quê? Através do esporte, o povo tem mais condição, melhores condição física, emocional, com isso também uma boa relação familiar. Então evita problemas modernos de estresse, mesmo ingresso a drogas e também a obesidade. Então isso tudo ajuda a economia do país, de um país, né? Então o Taekwondo é um esporte nacional da Coreia, inclusive proclamado pelo presidente da República em 1971. E isso significa que a prática de Taekwondo é uma proporcional muito grande. Praticamente todos os homens coreanos são faixas pretas, porque serviço militar é obrigatório, e a época era 3 anos. Então, quando sai do serviço militar, eles são faixas pretas, porque se não treinam na juventude, na infância, aí ele vai treinar no serviço militar. Então, praticamente todos coreanos eram faixas pretas. Então, isso ajudou muito a cotidiano
uma vida sadia, um cidadão mais de bem. Então, tudo isso ajuda, porque disciplina é primordial nas artes marciais. Como presidente da Liga Nacional, o que o senhor acha que é o diferencial da Liga? A Liga Nacional ela vem um percurso com a União Brasileira de Taekwondo, através da lei Zico, uma das primeiras entidades que credenciou junto com o Ministério de Educação e Esporte, Cultura, né, MEC, época, era uma Confederação Brasileira de Artes Marciais, sigla de COBRAN. E dentro dessa entidade, que foi uma das primeiras que credencia com a pós-lei Zico, onde pode ter mais de uma entidade da mesma modalidade, mais de uma entidade na modalidade. Então, Taekwondo poderia ter mais uma entidade. Então, isso deu início da União Brasileira de Taekwondo, onde começou a dar títulos estaduais, nacionais, fora da já uma entidade oficialmente filiada à COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Depois, transformou com o aumento da adesão de vários estados, transformou em Confederação Brasileira de Taekwondo Interestilos. Depois, em seguida, a Liga Nacional de Taekwondo. Por que Liga Nacional de Taekwondo? A gente teve a ideia inicial exatamente de trabalhar junto também com a CBTKD, que é uma entidade do COB. Né? Então, com isso, a gente trabalhou mais lado de capacitação e aperfeiçoamento dos instrutores, porque a qualidade de um instrutor é essencial ao sucesso de crescimento de taekwondo. Então, eu vejo dentro da Liga Nacional como fundador. Atualmente não sou presidente, eu sou conselheiro administrativo. Nosso presidente atual é grão-mestre Newton José dos Santos de Pernambuco. Então, a Liga Nacional tem a importância de vários fatores. Então, esses fatores, eu posso dizer também, Raquel, a gente preocupa muito com a qualidade técnica. Então, o fator técnico é primordial, né, para um instrutor de taekwondo. Né? E outro fator importante é a questão pedagógica, o fator pedagógico. A gente tem uma preocupação de atender didaticamente cada aluno que ingressa na academia. E a gente acredita que um corpo humano de cada um, é uma maior riqueza que cada indivíduo tem, cada homem tem. E a gente tem que ter uma boa didática. E outro fator que acompanha com isso é o fator científico. Né? Acho que a gente não precisa ser exatamente um profissional de educação física, mas a gente tem que ter uma noção de conhecimento básico de primeiro socorro, nutrição, porque atletas às vezes que diminuem peso para competição, como que nós podemos trabalhar, a anatomia de um indivíduo, então, um aluno, então tudo isso acompanha junto dentro dessa capacitação, junto também a fator filosófico. Acho que é muito importante a questão da ética, moral, né? A gente tem que dar um exemplo, porque nós somos espelho de muitos, né, que ingressam a aprender taekwondo. Eles querem fazer igual o professor. Então, a gente tem que ter uma condição ideal, né, de a questão da ética e do moral. Né? E também a gente tem que ter um bom conhecimento administrativo. Né? Não adianta a gente ter um bom profissional tecnicamente e pedagogicamente, mas nós não consigamos ter um atendimento adequado para trazer esse público para taekwondo. Por que a gente fala isso? Porque o taekwondo é um produto excelente, como toda a família pode praticar. Também nós temos lado artes marciais e nós temos o lado esporte como modalidade olímpica. Então, nós temos um produto, uma coisa que pode explorar muito no mercado de saúde familiar. Né?
E também o último fator importante, entre 6, é o fator filantrópico. A gente, lógico, tem que dar um valor muito grande no terceiro setor, onde nós temos trabalho de inclusão. E exatamente o que surge agora, muitos campeões representando o Brasil, trazendo medalha olímpica, exatamente atletas que venham do projeto social. Então a gente dá muita essa importância dentro da Liga Nacional. Isso é no segredo, né? A gente, vez de formar um atleta campeão de uma competição, a gente quer formar um atleta vencedor na vida cotidiana. E qual é a relação da Liga com a Kukkion? Kukkion, vamos dizer que Taekwondo, Academia Taekwondo, né? Onde forma onde credencia graduações. Diferentemente das outras modalidades, nós temos a entidade superior que é WTF, Federação Mundial de Taekwondo. Só que esta entidade WTF não credencia. Ela organiza competições, né, regionais, continentais, olímpicas, né? Então, a WTF é uma entidade que envolve competições lá do esporte. Agora, graduações, exatamente onde acompanha conteúdos de currículo de cada graduação, isso é Kukkion, exatamente credencia lá do artes marciais, né? Então, não significa que uma entidade de uma entidade nacional tem que estar afiliado com o Kukkion, mas sim a WTF, né, como a Confederação Brasileira de Taekwondo, uma entidade filiada à WTF. Mas dentro do Kukkion, onde credencia a faixa preta, graduações, a Liga Nacional está muito bem relacionada. Por quê? Liga Nacional, eu gostaria, não falando vantagem, não é isso, mas a Liga Nacional é uma entidade que tem uma expressão muito grande, né, não só no taekwondo aqui no Brasil, mas de todas as artes marciais, na inclusão social, de trabalho de base. Nós temos muitos praticantes que a entidade diretamente ligado ao Comitê Olímpico, nós formamos muitos mais faixas pretas. Prova disso, exatamente, nosso credenciamento no Kukkion é muito maior que a outra entidade, né, que dirige o taekwondo no Brasil. Então, isso acho que é uma diferença, né? A gente vai para a Coreia, a gente tem acesso direto no Kukkion, nós graduamos grão-mestres na Coreia, credenciamos, muitos grão-mestres credenciam diretamente no Kukkion, né? Isso mostra que a grandeza que nós temos em quantidade, né? Então, isso também Kukkion reconhece esse trabalho. Por isso, nós fizemos anistia, graduações de anistia de Kukkion já 2 vezes, né? Com uma quantidade expressiva de participantes. E qual a relação com os demais pioneiros do taekwondo no Brasil? Eu acredito que isso é muito mais próximo que a confederação, né? A Liga Nacional, porque eu tenho esse carinho, primeiramente, pela minha família, né? Cada praticante no taekwondo é um orgulho que eu tenho, né? Uma satisfação, é uma honra que eu tenho. Imagina o respeito aos pioneiros, né? Então, nós temos o ícone do taekwondo no Rio Grande do Sul, um pioneiro do Rio Grande do Sul, grão-mestre Teboli, está aqui, né, junto conosco. Isso já é uma prova, né? Então, a gente tem uma boa relação com todos os pioneiros, não somente pioneiros grão-mestres coreanos, né? Nós temos também uma boa relação, por exemplo, o estado de Roraima, né? Um estado que não é um mestre coreano que levou o taekwondo, né? Amazonas, Acre, então todas essas regiões pioneiros, a gente tem uma boa relação, independentemente da entidade onde pertence. E neste final de semana do feriado prolongado, dia 7 e 8 de setembro, vai acontecer o 35º Campeonato Brasileiro da Liga Nacional de Taekwondo. E quais são as expectativas para o campeonato?
nós estamos passando um momento de turbulência econômica. Isso também reflete para nossos atletas, né? Economia melhor, nós temos melhores condições de participar com mais atletas. Então, esta edição é uma edição que não é acostumado como demais, uma participação expressiva, né? Então, esta vez, nós, por exemplo, nós criamos Miss Taekwondo, um concurso, né, onde a prática de taekwondo ajuda a beleza e saúde das meninas e das mulheres, né? Então, isso também é uma das razões que a Liga Nacional tem a criatividade, né? E exatamente através da prática de uma modalidade. Então, taekwondo tem essa criatividade e anteriormente nós tivemos muito mais candidatas. Então, essa vez, não me engano, nós temos 3 ou 4 candidatas participando. Isso significa que participação é pouco mais humilde este ano. Mas não por isso que nosso nível vai cair, porque melhores atletas estão aí. Nós estamos introduzindo a protetor eletrônico, né? Todas as categorias fechadas. Exatamente, nós temos um representante de iCross, né, protetor eletrônico da Coreia, onde criou KPNP, né? Então, nós estamos introduzindo exatamente para melhorar toda a condição, qualidade de uma competição, tanto na Kyoryugi também no Pumse. Gostaria de saber como o senhor enxerga o taekwondo no Brasil da agora em diante. Eu vejo o taekwondo uma comparação igual à política do Brasil, né? Momentos bons, quando tem uma boa política do governo, isso reflete exatamente prosperidade do povo. Então, eu vejo também dentro do taekwondo, tanto na Confederação Brasileira, tanto na Liga Nacional, tendo o seu dirigente, um gestor consciente, né? Um gestor que inova. Inova, isso eu digo que tira exemplos que não deu certo e para novidades que vai dar certo, né? Então, eu tenho certeza que a Confederação, através da nova gestão, com novos gestores, tanto na Liga Nacional, isso vai dando respaldo de inovação, né? Então, eu vejo, como eu disse, taekwondo é um produto tão bem aceita para toda a faixa etária da população, independente de masculino ou sexo, né? Todos podem praticar, né? Nós temos taekwondo para competição, taekwondo para saúde, taekwondo para defesa pessoal. Então, é um produto que toda família com objetivos variáveis pode praticar, né? Principalmente quando nós falamos de certas artes marciais, virou totalmente modalidade olímpica, mas taekwondo mantém essa direção de ser artes marciais, onde trabalha com a disciplina, respeito, né? E outro lado nós temos esporte, né? Trabalhando com métodos, né? Para competições. Então, é um produto que não é uma moda, é um produto que é essencial para uma boa formação de uma pessoa, né? Então, eu vejo tudo isso, né? Um bom produto, nós tendo bons instrutores, tendo bons gestores, não há dúvida que taekwondo vai crescer muito mais ainda, né? E espero que nossos, né, professores, instrutores, né, tenha a consciência, a capacitação, a qualificação profissional. E a população também conscientize, né, que a importância da prática de esporte. Não digo somente taekwondo, mas qualquer esporte
tem que ser praticado, né, e conscientizado pelos pais para que seus filhos iniciem logo no início, porque reflete a prática de disciplina na fase infantil, reflete isso na fase adulta, né? Então isso não há dúvida que toda a população, né, tem que conscientizar a prática de esporte e se der o nosso taekwondo. Muito obrigada, grão-mestre. Muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço a Raquel. Raquel Casagrande Ked, repórter especial para o Web TV Atitude JB.